Signo de Peixes, a visão. Signo da água, oposto de Virgem, 12º signo do zodíaco, 12ª casa, regido por Neptuno. Os nativos de Peixes têm um dom para percepcionarem coisas que escapam aos outros. São sonhadores que veem a perspectiva geral e muitas vezes conseguem tornar essa visão realidade. No conjunto, são pessoas verdadeiramente espetaculares. Mas o peixe desfavorável são volúveis. Os piscianianos raramente se ficam pelas meias tintas. Ou são as pessoas mais fiáveis e empenhadas ou simplesmente loucas. Podem ser reservados, movediços e um pesadelo para os meros mortais que têm de lidar convosco. Se tem uma grande influência de peixe no seu mapa astral, está a aprender acerca do comprometimento em geral e deve ter uma visão clara daquilo que está ou não ao seu alcance cumprir. Estabelecer compromissos e cumpri-los sempre que possível ajuda a desenvolver força de vontade, embora tenha de ser realista na sua abordagem. Se, por exemplo, cancela continuamente encontros, deixe de os marcar até ter a certeza de que não o volta a fazer. Os peixinhos têm de aprender a cumprir as suas promessas e os seus compromissos, ou a deixar de as fazer. Esforce-se por criar estruturas e limites preciosos para si. Aprenda a usar a agenda para definir prioridades. Depois consulte-a atentamente antes de se comprometer com os projetos, reuniões ou encontros incompatíveis e crie uma lista de afazeres execuível para os dias em que tem mesmo de realizar algo. Tente gerir o seu tempo dedicando-se a uma única atividade durante meia hora. E sintonize um despertador para saber que o tempo acabou. A gestão do tempo acaba por se tornar um hábito, mas chegar lá exige esforço. Procure ser tão honesto quanto lhe for possível para evitar ficar sob tensão e suscitar irritação ou desapontamento dos outros. Tudo isto contribui para robustecer o seu caráter e determinação. Se vive ou trabalha com nativos de peixes, tem de lhes mostrar a perspectiva geral, explicando como o comportamento deles tem um impacto negativo nos que os rodeiam. Isso encoraja neles a empatia e fomenta a compreensão. Não parta do princípio de que tem consciência disso, pois podem viver na sua própria versão da realidade e viver no planeta deles. E o planeta do peixe é o planeta do sonho. Como acabamos de ver, em geral, os peixinhos não têm muita força de vontade, mas se você já tiver consciência disso, pode ter tendência a compensar excessivamente e a criar no extremo oposto. Alguns peixinhos que conheço estão tão determinados a não ser transtornados e tão ansiosos com a possibilidade dos outros se aproveitarem deles que se tornam demasiado controladores e avesos a compromissos. É um traço que partilha com o signo oposto de Virgem. Se tem uma grande influência de peixes no seu mapa astral e suspeita que é mais do tipo controlador do que volúvel, primeiro tem de tentar libertar-se da ansiedade. Pode parecer aterrador, mas é um bocado de controle. Mas, como provavelmente sabe, também é aterrorador sentir que é a pessoa que tem toda a responsabilidade. Isto pode levar a sentir que estão a tirar proveito de nós. Se admitir que se sente vulnerável, isto permitirá que o universo e os outros avancem para o ajudar. Se recair no comportamento controlador, muitas vezes tem um efeito inverso e aborrece as pessoas. Tente estabelecer pequenos entendimentos com o ponto de vista da outra pessoa, mesmo que isso o faça sair da sua zona de conforto. Os peixinhos também são muito sensíveis. A vida pode ser muito difícil para os peixinhos, porque têm de experimentar algo pessoalmente para empatizar com os outros. Isto pode levá-lo a sentir-se vítima ou a fazer-se mártir, atribuindo rapidamente a culpa aos outros por tudo o que corre mal. Se não conseguir cumprir o que se propõe, o mais comum é pôr as culpas noutra coisa que não o seu pobre sentido de planeamento. Porá culpa no transporte, noutras pessoas e em tudo o que mais conseguir lembrar-se. O verdadeiro desenvolvimento pessoal deriva da aceitação da responsabilidade e de olhar para aquilo, se for o caso, que podia ter feito para alterar os desfechos ou impedir que os padrões de comportamento se repetissem. Muitas pessoas de peixinhos culpam as más experiências dos seus primeiros anos como pais distantes ou controladores
intimidações dos rufias, na escola ou companheiros infiéis pela sua maneira de ser, mas aqueles que revelam maior discernimento optam por não se tornarem vítimas do passado. Aceitam o presente com a consciência de que cada um de nós tem a capacidade de se curar e de se tornar uma pessoa diferente, capaz de criar uma vida melhor. Se tem uma grande influência de peixes no seu mapa astral e sente necessidade de escapar a sentimentos dolorosos, faça-o, mas procure um método melhor. Como um passatempo criativo, escrever, pintar ou cantar. Se bebe em excesso ou se entrega regularmente a outras atividades prejudiciais, é melhor reconhecer que tem um problema e tentar limitar esse vício a um ou talvez 2 dias por semana. Isso ajuda-o a desenvolver a força de vontade. E se concluir que não consegue controlar esse seu hábito de beber ou outros comportamentos autodestrutivos, o que não é invulgar entre os piscinianos. Na internet ou na comunidade não falta apoio prestado por grupos de pessoas com o mesmo problema. Além da ajuda profissional que pode procurar, não se limite a aceitar isto como é. Faça-o de maneira como era. Procure evitar pessoas, ambientes tóxicos e situações desagradáveis e adapte uma existência mais calma. O tratamento consiste em reservar regularmente tempo para atividades espirituais, como a meditação ou yoga. Tudo o que o ajude a harmonizar o seu eu mais íntimo e a encontrar paz no mundo exterior. Algumas pessoas de peixes sentem um alívio especial em atividades dentro da água, numa prancha de surf, por exemplo, a cavalgar nas ondas, mas seja qual for a sua opção, é importante dedicar-se ao problema que derivam da família, de colegas, de amigos ou amantes, em vez de os evitar. Enfrente-os, caso contrário, continuarão a aparecer. Não se esqueça que se continuar a cair no hábito de culpar os outros quando as coisas não correm bem, ou se sentir demasiado confortável com a sua identificação como vítima ou mártir, então, em derradeira análise, a última pessoa a quem está a falar é a si mesmo. Se vocês repararem bem, os peixinhos, se levados ao limites, interrompem a fúria. Todos os signos têm um planeta regente, ou um patrão, como lhe chamam, e para as pessoas de peixes é Neptuno, que governa, senhor e protetor dos oceanos e dos mares, como o soberano Neptuno a malhar com o seu tridente para criar grandes vagas. O mau gênio de um peixes pode resultar em uma enorme devastação. É preciso muito para vos irritar, mas ninguém deve tentar fazê-lo, a menos que esteja preparado para um maremoto suficientemente poderoso para o arrastar. Em contrapartida, os bebés neptunianos podem ser dóceis, calmos e deixar-se ir com a maré. Se tem uma grande influência de peixes no seu mapa, e se lida com alguém de peixes que manifesta este comportamento, dê-lhes espaço e depois volta a aproximar-se. Não o largue por muito tempo e exponha calmamente o seu ponto de vista. Use o método normal de traçar a perspectiva geral para lhes mostrar como a sua cólera tem efeito em si e nos outros. Peixe favorável. Peixe favorável tem muitas e muitas e muitas virtudes. É dos signos com mais virtudes do zodíaco. A parte espiritual dos peixinhos é espetacular. Os nativos de peixes estão tão adaptados aos ritmos da vida que tudo flui para eles e parecem ter algo de vagamente mágico. São espirituais, intuitivos, alguns diriam videntes. Têm como frequência sonhos que posteriormente se tornam realidades e muitos têm a capacidade de persistência. O meu mestre costumava chamar aos peixinhos médiums ou intermediários da vida de Deus e do universo. Todos os melhores curandeiros e parapsicólogos que conheço têm peixe presente com grande destaque nos seus mapas astrais. Por curandeiros, não me refiro apenas aos mestres práticos de Reiki. Refiro-me àquelas pessoas que têm o impulso de ajudar outras e se sentem motivadas para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Os nativos de peixe, em modo favorável, parecem saber sempre o que dizer para nos fazer sentir melhor e as suas considerações podem
acalentar corações frios e endurecidos. São incrivelmente amáveis e têm uma energia quase etérea que nos recorda toda a beleza que se pode encontrar na verdadeira humanidade. Se tem uma grande influência de peixe no seu mapa astral, precisa de aprender a proteger-se e a manter pura a sua energia. Esta é uma necessidade de partilha, com os outros signos da água, caranguejo e escorpião. Mais uma vez, trata-se de limites. Saber quando criar espaço e quando dizer não são coisas que podem ser úteis. Tempo a sós para recuperar e restabelecer energia num ambiente sem caos faz maravilhas por si quando está com problemas. Iluminação indireta, música suave, meditação e oração ajudam a conservar uma forte ligação ao nível mais elevado do seu eu. Ser uma pessoa de peixe é uma pessoa sensível e espiritual. Não significa permitir que os outros o atropelem. É precisamente o contrário. Levar uma vida ancorada em valores espirituais conduz ao respeito por si mesmo e reforça-se por tratar os outros como se gostaria de ser tratado. Fortalece cada um de nós e promove o estado de espírito coletivo da humanidade. Quando em contacto com a natureza, sobretudo no mar, estão no vosso elemento. Conheci um homem extraordinário chamado Capitão Paul Wantz, um ativista dedicado a salvar os nossos mares e vida marinha selvagem dos danos ambientais provocados pela humanidade. Apostei com uma amiga que ele tinha peixe em abundância no seu mapa astral e ganhei. E ele tem Júpiter em peixe. Vocês são regidos por Neptuno, senhor dos mares, e precisam da água como as flores precisam de luz. É a maneira de vos curar o som suave de um caudal borbulhante ou das ondas a marulhar no oceano. É como uma terapia para os peixinhos. Se não tiver a felicidade de viver junto ao mar, tire as folgas que lhe for possível para se revigorar junto dele. No amor, no seu melhor, os nativos de peixe são amantes dedicados. Fazem tudo o que podem para facilitar a vida ao companheiro e dedicam-se a torná-lo feliz e a fazer com que a relação evolua com calma. São tipicamente abnegados, mas consoante a quem decidirem abrir o coração. Isso pode levar-vos a sentirem que estão a ser alvo de abuso se os vossos companheiros não se dedicarem 200% a vós. Têm expectativas elevadas a que é difícil corresponder. Quando os piscianos são magoados, a sua sensibilidade pode impedi-los de voltarem a confiar. Outros signos lambem as feridas e prosseguem, mas os peixinhos debatem-se para ultrapassarem a traição. É algo que frequentemente vos retém, pois o amor redunda sempre em alguma espécie de dor, mesmo quando é até que a morte nos separe. Se foram magoados, têm de aceitar, perdoar e tentar continuar a ser tão abertos como quando estão apaixonados. Os peixinhos são propensos a trair o companheiro ou a que o companheiro os traia. Podem ser tentados a afastar-se da presente relação por alguém que consideram mais adequado. Adoram as fases iniciais do namoro, mas quando a realidade se eh, imiscui, é normal afastarem-se, o que ajuda verdadeiramente. Seja qual for o sentido em que se exerce a dinâmica, é a compaixão e a indulgência. Para alguns casais, uma relação aberta é a solução. Se está numa relação com alguém de peixe, tem de estar presente e fazer tudo o que puder para lhe assegurar a sua devoção e empenho e acalmar os seus receios. Eles precisam de muito espaço, mas o amor que lhes dão, depois de algum tempo a sós, faz com que lhes valha a pena. Se lida com uma pessoa influenciada por peixes que está a esforçar-se por se abrir, não se zangue porque isto vale-á a fechar-se ainda mais. Opte por uma abordagem calma e explique-lhe que o seu comportamento ou mágoa e é prejudicial para ela a longo prazo. Mais uma vez, se começar por criar espaço e trabalhar para dissipar qualquer irritação, evitará projetar nela a sua dor e ajudá-la a reconhecer a que ponto o seu comportamento é nocivo para as duas partes. Podem nem sempre ter êxito, mas o segredo consiste em tentar. Não persiga alguém de peixes.
A partir do momento em que decidem sair, escapam-se através dos seus dedos para as profundezas mais brumosas, como um peixe escorregadio, ficando para sempre fora do seu alcance. Na carreira, vocês são com frequência atraídos para indústrias criativas, cinema, moda, fotografia, design, música e televisão. Isto não significa que todos trabalham nesta área, como é óbvio, e muitas pessoas com uma forte presença de peixes nos seus mapas exprimem a criatividade de maneiras diferentes. Os piscinianos também têm uma boa visão perspectiva, o que lhes permite desencantarem soluções quase do nada. Aqueles que não se dedicam às artes fariam bem em tentar abrir as portas a estes dons, que muitas vezes permanecem latentes. Ser realista com os objetivos é o segredo para a satisfação. Se, por exemplo, é um peixinho que procura infundar mais criatividade na sua vida, mas tem de pagar as contas com um emprego das 9 às 5, estude uma área criativa durante o tempo livre e liberte o artista frustrado que há dentro de si. Os peixinhos têm em geral um sentido profundamente desarticulado do tempo, por isso não cumprir prazos não é nada de novo para muitos deles. Na saúde, você precisa de sair da sua cabeça e entrar no seu corpo. Tudo o que lhe possibilite sentir-se uma união com a natureza e o universo ajuda a fortalecer a sua saúde excelente. Qualquer atividade marinha restabelece os peixinhos. Adoram grandes mares abertos e são atraídos pelo surf, natação, canoagem e esqui aquático. Permanecer simplesmente sentado à beira do oceano pode restaurá-lo e proporcioná-lo uma perspectiva diferente. Como os outros signos da água, os peixinhos são propensos à depressão, à ansiedade e a sentimentos de desespero. Precisam de estimular os níveis de serotonina pelos meios que vos forem possíveis, de preferência sem recurso à meditação. Conheci a piscianiana de talento mais ofuscante de sempre, uma das pessoas mais criativas com quem alguma vez me cruzei. Tudo nela exibia o lado favorável de peixes. Num ano trágico, perdeu os pais e o companheiro e depois virou-se para as drogas para esquecer a dor da sua perda. Muitas pessoas do signo de peixe conseguem livrar-se de hábitos, mas para peixes e escorpião, um outro signo de água, é mais difícil do que para a maioria dos outros signos. Mesmo com o apoio de parentes e amigos, esta senhora perdeu-se numa confusão neptuniana e numa extrema viagem psicotrópica. Espero que tenham gostado. A vossa astróloga, Becas Lírio.